mesmo, né? Tanto para o anexo 1 como para o anexo 2 e para o anexo 4, o procedimento ele vai ser o mesmo. Aonde que a gente vai ter alguma coisa diferente? Nós vamos ter uma diferença exatamente agora, nas atividades sujeitas ao fator R, que é aquela situação em que a gente foi pontuando, em que, dependendo do índice do fator R, se for menor do que 28%, essas atividades elas irão para o anexo 5. Se for maior do que 28%, elas vão ficar no anexo 3. Então, ó, as informações, elas continuam sendo a mesma, mesmo período de apuração, o mesmo valor arrecadado no mês de julho, 77 mil, os mesmos 450 mil de janeiro a julho e os mesmos 1 milhão dos últimos 12 meses. Então, essa parte inicial a gente permanece igualmente às demais. O que muda agora? O que muda agora é que a gente tem umas informações extras. Nós temos o que de extra aqui agora? Nós temos as informações que são referentes, pessoal, exatamente a nossa o quê? A nossa folha, aos encargos. Ou seja, são as informações que são necessárias para a gente o quê? Para a gente calcular o fator R, porque sem as informações da folha a gente não consegue calcular o fator R. Correto? Então tá aqui. Todas as informações que a gente tem da folha, do que foi gasto nos últimos 12 meses, para a gente poder calcular o fator R e saber em qual tabela vai se enquadrar a atividade. Como é que a gente faz isso? Relembrando? Então vamos lá. Primeiro passo, a gente tem que calcular o fator R. Então, para calcular esse fator R e saber em qual anexo ele vai se enquadrar, se no anexo 3 ou no anexo 5, primeiramente a gente joga na fórmula. Qual é a fórmula? Folha de salários dos últimos 12 meses, ou seja, todas aquelas informações, dividido pela receita bruta total acumulada dos últimos 12 meses, ou seja, 1 milhão, que é o que a gente já vem utilizando. Então, a gente vai somar tudo aquilo lá que a gente apresentou. 230 mil, mais 20 mil, mais 22 mil, ou seja, FGTS, encargos, Prolabore, tudo aquilo ali que são encargos permitidos, né, a ser computados como gastos com folha de salários, e ele nos dá um total aqui de gastos com folha de 417 mil reais. Com isso, pessoal, agora que a gente já sabe o valor total, né, a gente estava calculando exatamente o valor da folha de salário nos 12 meses, agora que a gente já tem esse valor, nós vamos jogar na fórmula. Então, ficaria o quê? 417 mil dividido por 1 milhão. Isso nos dá, em casas decimais, 0,42, um índice. Logo, para a gente descobrir isso em termos percentuais, a gente apenas multiplica por 100, chegando a 42%. 42% é maior ou menor do que 28%, pessoal? Maior. Se é maior, vai ser tributado em qual anexo? Anexo 3. Muito bem. Lembrem-se, pessoal, se foi maior, né? Se foi maior, ou seja, ressaltas, R da atividade passa a ser maior. Ressalta-se que com esse fator R, a atividade passa a ser tributada pelo anexo 3. Por quê? Porque é maior que 28%. Lembre-se, tudo que for maior ou igual a 28%, ele vai ser tributado pelo anexo 3. Se for menor, ele vai para o anexo 5. Então, o que a gente pode concluir, pessoal? Nós podemos concluir que quanto maior for o valor da nossa folha de pagamento, maior vai ser o nosso fator R. E, claro, fazendo com que a tributação ocorra no anexo 3. Isso é óbvio, né? Isso é princípio matemático. Se esse aqui é o nosso numerador, quanto maior ele for, maior será o nosso resultado. E como a gente, né, para que seja tributado
pelo anexo 3 tem que ser maior que 28%. Então, quanto maior for a nossa folha de pagamento, maior será a chance da gente chegar no anexo 3. Ah, professor, e por quê? Porque o anexo 3 tem uma carga tributária menor do que o 5. E está aqui a tabela do anexo 3. Percebam, a gente utiliza novamente o 1 milhão, para a gente saber onde que vai tributar. Novamente na quarta faixa, agora a alíquota é de 16%, ela já está maior do que a do anexo 1, do que a do anexo 2, ela é a maior até agora que a gente viu. E também nós temos uma parcela a deduzir maior. Mas vamos lembrar, isso aqui é uma alíquota nominal. Juntamente com a parcela a deduzir e com a receita dos últimos 12 meses de 1 milhão, é o que a gente utiliza para calcular a nossa alíquota efetiva. Então, a gente precisa dessas 3 informações: alíquota nominal, parcela a deduzir e receita dos últimos 12 meses. Então, tá aqui. Com essas 3 informações, temos condições agora de ir calcular a nossa alíquota efetiva. Então, a fórmula: receita bruta, junto com as alíquotas e a parcela, menos a parcela a deduzir, dividido pela receita bruta. Jogando na fórmula, pessoal, 1 milhão vezes 16%, que é a nossa alíquota nominal da tabela, menos 35.640, que é a nossa parcela a deduzir, que estava lá na tabela, dividido por 1 milhão novamente. Com isso, nós chegamos a uma alíquota efetiva de 12,4%, bem menor, né, do que a nossa alíquota de 16%. Agora que a gente tem a alíquota efetiva, nós podemos saber quanto queremos pagar de impostos. Aqui no caso dos nossos impostos, nós temos na quarta faixa 4% para o RPJ, 3,5% e tal. Mas esses percentuais, eles são percentuais que serão aplicados em cima da nossa alíquota efetiva, para saber quanto que efetivamente vai ser pago de IRPJ, contribuição social e os demais. Então, com isso, chegamos na nossa tabela final para saber como que fica a nossa vida. E a nossa vida fica que 77... Os mesmos 77 mil de faturamento, agora vai nos gerar um imposto a pagar de R$ 9.575,72, em cima de uma alíquota total de 12,436%. Aqui, pessoal, perceba que houve um processo de arredondamento, né? Lá que no nosso deu 12,4344. Mas é aquela história, como a gente está demonstrando, tem esse negócio de casas decimais e que no sistema isso não vai acontecer, eles vão arredondar. Ninguém vai ver esse monte de casas decimais lá. Como eu disse, ó, tem dízimas, então acaba ficando um negócio assim bem detalhado. Mas aqui é para efeitos didáticos, para a gente conseguir visualizar que desses 12%, assim como desses 9 mil, eles foram distribuídos entre esses tributos. E que, no caso, o somatório deles é que vai totalizar isso aqui, sendo 9.575 o valor do nosso DAS. Isso para uma empresa, né, que faz uso, se enquadra no fator R e faz uso da tabela do anexo 3, de acordo com os índices do seu fator R. Belezinha? Avançando. Agora vamos fazer um outro exemplo, agora considerando que seja uma empresa sujeita ao anexo 4. O anexo 4, ele igualmente ao anexo 1 e 2, que é de comércio e indústria, ele é muito mais simples, não tem a questão do fator R e você continua na mesma modalidade. Então, onde nós tínhamos aqui as mesmas informações, né, de período de apuração, valores e tudo mais, nós agora somente vamos enquadrá-la na tabela, sabendo que ela também fica na quarta faixa, com 1 milhão, se enquadra na quarta faixa. Agora, uma alíquota nominal de 14% e uma parcela a deduzir de 39.780.
vocês com certeza já estão craques, né? Fazendo isso já pela quarta vez. Então, vamos calcular a alíquota efetiva. Com as informações da tabela e as informações do enunciado, nós temos 1 milhão vezes 14% da nossa alíquota nominal, menos 39.780, que era a parcela A deduzir. Com isso, pessoal, nós chegamos agora à nossa alíquota efetiva, que é de 10,2. Então, quando a gente compara, percebe que há uma diferença enorme entre uma e outra, ok? Avançando, agora que sabemos a nossa alíquota efetiva, a gente consegue ver, né, a partir de então, e calcular a distribuição da repartição dos tributos, e com isso, em cima da nossa alíquota efetiva, a gente consegue agora fazer o valor total do nosso tributo. Com 77 mil de faturamento e a alíquota efetiva de 10,02, nós iremos pagar R$ 7.716,94, sendo eles compostos com esta distribuição. Simples assim, eles representam esse valor total. Então, o anexo 4, igualmente é feito o anexo 1 e 2, ele é direto, não tem questão de fator R, e por isso ele é bem mais simples. Calculou a alíquota efetiva, joga em cima do faturamento do mês e segue o baile. E por fim agora, a gente vai para uma do anexo 5, sujeita, né, ao fator R. Então, se é sujeito ao fator R, além dessas informações triviais e básicas iniciais, nós também precisamos das informações que são referentes ao quê? A folha de pagamento. Por quê? Porque com estas informações é que a gente vai conseguir calcular o fator R. Então, o que a gente vai ter que fazer antes de calcular a alíquota efetiva é simplesmente somar todos esses itens, né? Para que a gente saiba qual foi o total da folha de pagamento e vamos dividir pelo quê? Vamos dividir isso aqui pela nossa receita bruta total dos últimos 12 meses. Se o resultado for maior, né, que 28%, ela vai ficar no anexo 3. Mas se for menor, ela vai ficar no anexo 5. Então, vamos lá. Fator R, folha de salário dos últimos 12 meses, que é aquele quadrado que a gente tinha acabado de fazer, dividido pelo faturamento. O que a gente tem? 227 mil, né, o total da folha de pagamento, dividido por 1 milhão, que é o nosso faturamento dos últimos 12 meses. Percebam que o nosso índice, ou seja, em casas decimais, é de 0,227. Isso convertido em percentual, chegamos em 22,7%. Ou seja, 22,7%, pessoal, não alcançou aquele valor de 28%. 28%. Se não alcançou, ou seja, esse fator R ele é menor do que 28%, nós iremos ter que utilizar o anexo 5, certo? Por quê? Porque ele não conseguiu alcançar, né, menor que 28%. Então, quando o nosso índice é menor do que os 28%, se ele é menor do que os 28%, nós iremos ter que utilizar o nosso anexo 5. Agora que nós já sabemos qual que é o anexo que será utilizado, então agora a gente vai para a tabela. Então, cadê a tabela? Traga essa tabela do anexo 5. Tabela do anexo 5 está aqui. Nós vamos encaixar na quarta faixa, porque 1 milhão, novamente, está aqui dentro dessa faixa. E qual que é a alíquota? Olha o tamanho da alíquota. 20,5%, pessoal. Esse aqui é o tamanho da alíquota. E a parcela a deduzir de R$ 17.100. Agora que a gente já sabe qual que é a alíquota nominal e qual que é o valor a deduzir,
Ou seja, nós iremos utilizar esta informação e esta informação juntamente com a informação de R$ 1 milhão, que é a nossa receita bruta dos últimos 12 meses, e vamos calcular a nossa alíquota efetiva. Então, jogando na fórmula, a nossa alíquota efetiva é igual a 1 milhão vezes 20,5% menos 17.100. Logo, a nossa alíquota efetiva é de 18,79%. E, obviamente, ela é menor do que a nossa alíquota nominal. Agora que a gente já sabe a alíquota efetiva, a gente vai para a nossa tabela de distribuição, né, que a gente percebe na quarta faixa, conseguindo calcular. E vamos apurar o nosso DAS. Pronto. Nós temos o que aqui novamente? 77 mil de faturamento, uma alíquota efetiva de 18,79. Isso vai nos dar um valor de R$ 14.468. Lembrando que este valor é composto pela divisão, ou seja, por este rateio, e que, quando somados, irão nos dar os valores totais e é o valor do nosso DAS a pagar. Beleza? Então, senhores, em cima exatamente desses 5 anexos que a gente acabou de transitar, anexo 1 e 2 e também o anexo 4, eles não têm fator R. Calcula a alíquota efetiva, joga em cima do faturamento do mês e você tem o valor do imposto. Anexo 3 e 5, calcula o fator R, vê em qual deles vai se enquadrar, se vai ser pelo 3 ou pelo 5. Como é que a gente sabe? Maior que 28%, fica no 3. Menor que 28%, vai para o 5. Descobriu qual que é um anexo, calcula a alíquota efetiva e aí calcula o imposto. Igualmente, os outros anexos. Então, resumindo, pessoal, o que a gente consegue aqui absorver desses 5 exemplos com os 5 anexos? A gente percebe o quê? Que o anexo 1, né? Ele foi o que nós tivemos a menor carga tributária. Ou seja, o anexo 1 ele é o mais brando de todos. Já o anexo 5 é aquele que tem a maior carga tributária. Ou seja, ele é o mais pesado. E justamente por ele ter a maior carga tributária, é que quem tem a possibilidade de ficar no anexo 3 faz de tudo para sair do 5 e vir para cá. Por quê? Porque olha a diferença, né? Olha a diferença de tributação. O anexo 5, ele é bem maior, né? E à medida que as faixas vão passando, aí esse negócio vai ficando maior ainda. E é por isso que as empresas tentam fazer de tudo para conseguir sair do anexo 5 e se enquadrar no anexo 3. Ah, professor, e aí, quais são as atividades? Bom, aí a gente tem que pegar, porque não tem condição de a gente apresentar e nem tem porquê a gente ler quais são as atividades que vão se enquadrar em cada um dos anexos. Isso aí é um material que vocês vão ter que buscar. Em nenhuma questão de prova, vocês vão ter que ter decorado em qual atividade, né, em qual anexo determinada atividade está enquadrada. Não, vai ter que ser fornecido para vocês. Olha, é em tal anexo, está sujeito ao fator R, igualmente a gente fez, para vocês chegarem a resolver algum tipo de questão. Agora, no dia a dia de vocês, aí não existe isso. Tabela foi feita para ser consultada e não para ninguém decorar. Só no tempo aí de 40 que todo mundo era obrigado a decorar as coisas. Isso não existe. Então, veja qual é humanamente impossível decorar tudo isso. Então, vocês vão o quê? Vão consultar a atividade e ver em qual dos anexos se enquadrar. A partir do momento que você sabe qual que é o anexo que está enquadrado, veja em qual faixa vai se enquadrar, pega aquela alíquota nominal. Através dela, você calcula a alíquota efetiva e com a alíquota efetiva, você joga em cima do faturamento do mês e calcula o seu tributo. Diga aí, galera. É molezinha, não é não?